Olá, muito boa tarde. Estamos no ar com o nosso Guaíba 300 por hora deste sábado, 13 de dezembro de 2025, com a temporada de Fórmula 1 terminada, definida, e a gente vai, claro, falar muito sobre isso. O título quase que culposo de Lando Norris, primeiro título dele, a McLaren depois de muito tempo ganhando também o título de piloto, já que havia ganhado de construtores, mas não tinha conseguido ganhar ainda de pilotos ano passado. Mas a gente vai falar muito sobre isso, sobre a temporada como um todo, sobre os desempenhos de alguns estreantes, o grande desempenho de Max Verstappen. Antes de eu trazer a equipe do programa, dá uma boa tarde para o Bernardo Berch. Tudo bem, Bernardo? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Gutierrez. Boa tarde aos ouvintes. Pois é, um dia especial porque não tem mais 38 corridas de Fórmula 1 pela frente. Agora só ano que vem a gente tem umas férias merecidas, apesar de a gente gostar muito de ser o prato principal do 300 por hora. E também porque tem 12 horas de Tarumã nesse final de semana, então sempre é muito legal. É sempre aquela corrida que a gente espera o ano inteiro para cobrir e estaremos lá também. E tem também conversa especial sobre a prova hoje. Bom, o 300 por hora tem na mesa de áudio o Davidson Rosa, na central técnica e gravações o Guilherme Silva e o Luciano Vargas. E você, claro, pode participar conosco através do nosso Twitter, no @guaibasport, o meu @gutsanches com Z no final, e o do Bernardo Berch, 300 por hora F1. O nosso colega Eduardo Amaral também está por aqui. Tudo bem, Amaral? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Gutierrez, boa tarde, Bernardo, aos ouvintes do 300 por hora, chegando praticamente com o ano encerrado, né? E não temos mais dúvidas agora de quem será o campeão de Fórmula 1, né? Eu acho que só uma decepção, no caso, para a McLaren, né? Porque o piloto para quem ela tanto trabalhou, infelizmente, levou o título, que foi o Verstappen, mas ganhou a última corrida, né? Então, mas ela trabalhou bem para que o Verstappen fosse o grande campeão, mas infelizmente a McLaren nesse ano não teve sucesso, ao contrário do ano passado, e acabou tendo que aguentar ser campeã de pilotos também, né? Uma tristeza para a equipe. Acho que a gente tem que começar por essa sensação, e aí eu não posso tirar o direito de quem é torcedor do Norris, quem gosta da McLaren, né? Quem queria o título de um piloto diferente, até porque a gente teve aí Hamilton, depois um ano ali de Rosberg, depois mais todos os anos, os últimos 4 com Verstappen, e esse direito é inalienável, todo mundo pode ter ele de querer torcer, de gostar do Norris. O Norris também é um cara simpático, principalmente com os jovens, assim, a gurizada gosta de torcer pra ele e tal, mas vocês não estão com essa sensação, assim, meio de, cara, parece que não foi algo épico, assim, não foi algo, sabe, esportivamente falando, emocionante, sabe, parece que se tivesse mais 2, 3 corridas ia entregar o campeonato. Essa é a impressão que eu tive. Tu teve, Amaral? Eu tenho uma coisa que é o seguinte, primeiro aquilo que eu falei no último programa, eu acho que os próprios pilotos, na postura deles, eles tornaram essa reta final chata, enfadonha, eles não trouxeram o público junto. O Verstappen, tenha sido por estratégia ou não, tornou chato com essa coisa, eu tenho mais um, e o Norris também, sabe, não animou no final. Eu mesmo era um que estava torcendo, e todo mundo sabe, apesar de reconhecer o grande piloto, eu torço contra o Verstappen. Eu não queria que ele ganhasse o 5º título. Mas foi inegável que esse ano ele foi o melhor piloto, ele correu mais do que o carro entregou. E a McLaren se perdeu nos pilotos e na própria McLaren. Então, sim, eu acho que essa reta final que poderia ter sido... E aí eu vou comparar com 2021 no sentido de que o Verstappen vinha liderando muito, o Hamilton busca e a gente entra naquele frisson, né? Do que vai acontecer para a última corrida. As disputas na pista também pesaram. Eu acho que o tamanho dos pilotos, mas hoje se óbvio, confirmando que o Verstappen é um grande... Mas é óbvio, porque o tamanho e no sentido até das disputas na pista. O Norris não ofereceu resistência quase em nenhum momento. Tu não tem uma lembrança de uma grande disputa Norris e Verstappen. Tu tem várias de Hamilton e Verstappen ao longo de 2021. Eles não disputaram na pista, ficou uma coisa meio... Ou que se disputaram realmente. Na minha memória, não vem nenhuma grande disputa, nenhum grande momento nem com Piastri. Então, acho que isso tornou o campeonato enfadonho e um pouco cansativo, apesar da grande recuperação do Verstappen. E só para concluir, eu acho que esse campeonato teve uma outra característica, que foi a de a gente não
não vê nesses pilotos esse sangue e a gente vê uma equipe muito atrapalhada, que foi a McLaren. Eu interrompi o Bernardo, estava até com uma outra linha de raciocínio, mas enfim. Não, na verdade eu queria te interromper, tu interrompeu uma interrupção, mas eu ia Aqui concordar e elogiar, achei que foi feliz citar os personagens, como é importante o personagem para criar uma decisão de título com peso, que a gente vai lembrar por muitos anos. E essa comparação com 2021 foi muito apropriada. Porque qual é a diferença desses personagens? Eu acho que a principal que a gente pega, assim, assumir o protagonismo. Em 2021, tanto Mercedes, quanto Red Bull, quanto Verstappen, quanto Hamilton, todo mundo queria ser o protagonista. A Red Bull empurrava o favoritismo para a Mercedes, porque a Mercedes era que tinha ganho tudo até ali, a Mercedes vinha numa ascensão de fim de temporada, mas todo mundo sabia que era protagonista daquilo ali. E esse foi o grande problema da McLaren, e daí eu quero lembrar que a gente estava numa disputa tripla de título, que é raríssima, não acontece sempre. Então era para ser um super espetáculo. E aí pega os personagens, principalmente da McLaren, foram tão enfraquecidos ao longo da temporada, principalmente por não assumirem protagonismo, o Piastri reclamando que ele não era favorecido pela equipe, em vez de pegar e resolver os problemas dele. Porque mesmo desfavorecido, se ele tivesse feito 2 terceiros lugar, quando ele estava desfavorecido, em vez de bater no muro, ele teria ganho o campeonato. Então, o Norris, a gente sabe a salada que foi ao longo do ano inteiro. Então, e o Zac Brown dando desculpa para os dois, com a equipe não sendo protagonista também. Então, a atrapalhação da McLaren vem disso aí, e a falta de molho para essa decisão entre 3 pilotos do campeonato, em vez de 2, que nem 21, também é por isso aí. E aí eu vou discordar do Amaral, que a gente não teve grandes momentos entre o Verstappen e o Norris, a gente até teve, mas foram 3 momentos e todos a favor do Verstappen. Aí fica mais esquisita ainda a construção desse campeonato do Norris dentro da cabeça da gente que acompanhou o ano inteiro. Aí, queira ou não queira, o Verstappen foi o cara que mais ganhou, foi o cara que mais guiou, essa é a realidade. Sim. Foi o cara que mais guiou e realmente o melhor carro era disparado da McLaren, mas é que fica, eu acho que vocês foram perfeitos nisso. Era um roteiro maravilhoso, uma história muito legal de contar, só que com atores muito fracos, entendeu? Então, assim, tirando o Verstappen. E o Bernardo citou um ator importante que a gente não citou, que é o Zac Brown. Se a gente comparar, até nisso eu vou comparar de novo com 2021, porque os dirigentes de Red Bull e bem de Mercedes, fortes, né? Eles se pegavam o tempo inteiro, eles também eram protagonistas naquela cena. E realmente, o Bernardo trouxe bem, nenhum era protagonista. Como ele falou, a gente teve 3 momentos, eu realmente agora de cabeça eu não lembro, o Bernardo vai lembrar de memória, mas aquilo, a gente já sabia que o Verstappen ia ganhar quando iam disputar. E outra, tem uma coisa que assim... E não somente com o Verstappen, né, Eduardo? Em outras disputas a gente viu o Norris sucumbindo também, nossa, né, cara? É isso, tornou o campeonato enfadonho, que poderia ter sido um campeonato extremamente emocionante e foi enfadonho. Às vezes momentos importantes que eu não citei nominalmente. A gente tem o Japão, especialmente Austin, na largada, que foi aquela farofa braba. E agora no Qatar também, que o Norris inventou uma largada ali quis frear mais tarde, que o Verstappen tropeçou nele mesmo e o Verstappen passou. Aí uma crítica só ao Verstappen, não chega a ser uma crítica, mas foi engraçado que ele até foi questionado do que ele fez em Barcelona em relação ao Russell, né? Que ainda é aquele pensamento Verstappen, aquele velho Verstappen, que eu acho que pode ter perdido o título. Menos pragmático, né? Menos pragmático e menos honesto na pista. Também. Sejamos honestos. Mas o Verstappen ficou bravo até com essa pergunta, né, na coletiva de imprensa, que ele perdeu a cabeça e acabou desperdiçando pontos. Mas a verdade é que todo mundo desperdiçou ponto aqui e ali na temporada. O que eu ia dizer é o seguinte: tu não imagina, né? O que foi o carro melhor da McLaren. O que eu ia dizer é isso. Embora tenha tido essa cena, e acho que é um ponto de criticar o Verstappen, mas ele não perdeu o campeonato ali, sabe? Ele na verdade, ele recuperou um campeonato apesar daquilo ali. Eu acho que muito mais a história dele... Ele perdeu o campeonato no carro horroroso que a Red Bull teve ali entre a 4ª etapa e a 11ª etapa. E até por isso a irritação dele, né? Porque o carro era horrível. O carro era muito ruim. E assim, preciso dizer, tá? Tem pilotos... O Verstappen tem inúmeros defeitos, mas ele protegeu muito a Red Bull.
Ele protegeu muito. Qualquer outro piloto, a gente vê Alonso, Hamilton, próprio Leclerc, até o Bortoleto em temporada de estreia deram umas lanhadas nos projetos dos seus carros. Mas ele não, ele sempre aguentou no osso, dizia que não tava legal, mas não assim, esse carro é uma porcaria, eu larguei de mão, eu não quero mais saber. Em nenhum momento ele teve esse tipo de comportamento. Já ao contrário dos pilotos da Ferrari, que eu tenho certeza que quando fechou a garagem, pegou cada um a sua marretinha e destruiu o carro na porrada de tanto ódio que o carro da Ferrari italiano deu pra deve ter ele. dito, não, vai pro museu, sempre tem um carro por temporada. Esse não vai pro museu. Esse não vai. Que carro horroroso da Ferrari. Já que a gente não fez o Minuto Ferrari, da outra vez a gente tá fazendo aqui o segundo. Bernardo. Diga. Sobre essa questão de termos, né, um título um pouco menos do que gostaríamos, assim, até pela força do Norris, tu acha que isso pode fazer uma mudança, assim, de mindset, como os caras gostam de dizer, do Norris? Ele pode chegar mais confiante pro ano que vem? Ou ele vai ser um pouco isso, ou é até pior? Já ganhei mesmo, tudo que eu esperava de sonho eu atingi, e é capaz agora do cara até ter um decréscimo na carreira. Primeiro que pelo bem da Fórmula 1, eu espero que a gente não entre numa era de domínio do Lando Norris, tá? Pelo bem da Fórmula 1. Acho difícil isso acontecer também. Muito dependente, claro, muda todo o regulamento, pode ser que a McLaren seja a única que acerte no novo regulamento, que é improvável também, então daí pode ser que aconteça essa disputa de título de novo. Mas sobre o Norris, e eu vou lembrar de novo, a gente perguntou para ele em Interlagos por que já não era a hora de correr assumindo protagonismo. Ele não mudou, pelo menos para consumo externo, e ele ganhou o campeonato, e na coletiva de ganhar o campeonato, ele estava... uma das primeiras coisas que ele fez foi se desculpar com o Verstappen por ter falado coisas ruins do Verstappen. E ele não falou nada demais do Verstappen o ano inteiro. O máximo que ele falou demais do Verstappen foi dizer que o Verstappen não sabia nada ao cobrar que com a McLaren teria ganho o título antecipadamente. Ok, é um absurdo o que ele falou, porque o Verstappen tinha toda a razão, mas ele por que ele está pedindo desculpa pro Verstappen? É um esporte competitivo, é um contra o outro, não tem, sabe, é mais uma vez ele tentando empurrar pro Verstappen um tamanho maior do que o Verstappen tinha neste campeonato, não como piloto, mas como força, como potência. Ele sempre colocou como se o Verstappen fosse o cara a ser batido. E não ele era o cara a ser batido. E ele bateu ele mesmo. No caso, bateu até no muro, bateu no companheiro de equipe, etc e tal. Então, eu acho preocupante isso, porque o cara, na hora que ele tá com o caneco na mão, era a hora dele ter dito, não, agora eu sou o número 1, agora os caras é que vão ter que se resolver para me superar. E ele não tem, realmente, ele não tem esse tipo de comportamento. Até uma coisa que a gente... É claro que a pauta se torna maior a temporada como um todo, o título, mas teve uma última corrida que decidiu. Vocês não acharam um comportamento meio estranho para alguém que quer conquistar, ou ele foi pragmático para não arriscar nada? Porque no fundo ali, quando o Tsunoda... E é preciso dizer, o Tsunoda foi bem, né, antidesportivo para tentar ajudar a Red Bull. Não conseguiu. Fora das 4 linhas. Não conseguiu correr. Mas é a Red Bull, né, gente? Exato. A Red Bull é a equipe que reclama que uma possível abertura, facilitação da Mercedes para a McLaren, quando na verdade ela tem 3 pilotos para trabalhar para um. E que trabalham então, assim, de forma escancarada, isso né? é a Red Bull, desculpa. Então, assim, aliás, eu queria falar uma coisa, que o único porém que eu acho que eu posso botar para a Red Bull, além do carro ruim, porque a operação da Red Bull foi impecável como sempre, ganhou corridas com tática, etc e tal. Melhorou o carro, principalmente quando chegou o Laurent Max para ser o novo chefe no lugar do Christian Horner, mas para essa última prova faltou alguém com um caráter similar ao do Christian Horner, que é uma falta de caráter. A Red Bull, em momento algum, tirando a ordem para o Tsunoda dificultar a vida do Norris, que o Tsunoda foi meio atrapalhado, acho que foi mais atrapalhação do Tsunoda de tentar fazer uma defesa bem robusta, que ele não está acostumado, do que ele realmente ser sacana. Porque se ele quisesse ser sacana, ele tinha batido roda com o Norris e tinha sido muito pior aquela manobra ali. Mas eu digo... faltou um comando de corrida para complicar mais a vida da McLaren. O que eu digo?
como o próprio Hamilton fez com o Rosberg, que precisava que o Rosberg perdesse posições, o Verstappen não deveria ter sumido na frente da prova. Ele deveria ter aproveitado que ele estava com um bom carro e deveria ter amontoado um pouco mais o pelotão, pelo menos antes dos primeiros pitstops ou logo depois, tentar juntar mais gente naquela festa ali, até porque o Leclerc no começo da corrida parecia que estava com vontade de incomodar o Norris. Então, se tivesse mais carros ali perto do Norris, pode ser que ele até pelo modo como ele pensa a corrida, como ele fica nervoso, como ele tem mais problemas em resolver com o pelotão, talvez fosse o negócio do Verstappen tirar um pouco o pé e juntar todo mundo e aí criar complicações para a McLaren. Do jeito que foi, todo mundo fez a sua corrida e no final a McLaren pôde jogar com o regulamento debaixo do braço. Por isso que eu achei estranho o comportamento. Eu não achei nem uma forma de proteção deixar o Norris ficar atrás do Piastri, cara. Sinceramente, para mim devia ser o contrário. Deixa o Norris ali marcando de longe o Verstappen, aí sim é uma atitude pragmática, estratégica, ok, mas não arriscar de um Leclerc passar ele. Eu não entendi até hoje o que eles quiseram fazer naquela corrida ali, devia ser o contrário. Mas tu entendeu o que a McLaren fez na penúltima corrida, que quase jogou o campeonato fora? Não, fizeram muita pataquada, mas na última corrida parece que os caras queriam entregar o campeonato, cara. Eu vou dizer de novo, a McLaren trabalhou esse ano, como equipe, o carro era superior, mas a McLaren trabalhou muito mais pro Verstappen. Era pro Piastri ficar em terceiro, segurando Leclerc, não, mas Russell, daí quem quer que chegasse. Aí ia parecer que eles favoreceram um piloto que eles favoreceram durante o ano. E aí na última corrida tu tinha que favorecer. E aí tem uma coisa, tu tinha questionado se ano que vem vai ter dominância. Eu particularmente acho difícil, não só pela troca de regulamento, mas por uma coisa que a Red Bull mostra, que é muito raro tu ter uma equipe que tem um longuíssimo domínio, ainda mais com troca de regulamento. O que a Mercedes fez com 6 títulos consecutivos, 7, na verdade, de pilotos, foram 7. Sim. Foram 7 títulos consecutivos de construtores e 6 mais os de pilotos com o Hamilton e com o Rosberg, é um negócio muito fora da curva. O normal é que as dominâncias durem ali 3, 4 temporadas. A Red Bull foi a prova. Ainda teve um carro, embora a gente está dizendo, o carro é muito ruim, mas era um carro competitivo. E agora muda regulamento. E agora muda regulamento. Então eu acho muito difícil de o Norris ter uma dominância longa, até porque o ano que vem é um grande ponto de interrogação com essa troca, e é um ponto de interrogação inclusive para a McLaren, que teve que desenvolver mais tempo de carro, que teve que se dedicar, não sei como que isso pesa dentro da fábrica, ter que se dedicar mais tempo a esse ano do que ao ano que vem, embora já tenham equipes lá trabalhando, mas talvez a gente tenha um embaralhamento nas forças ano que vem. Tem equipes que estão aí com projetos sólidos, tem equipes que vão chegar, então eu acho muito, muito difícil de a gente ter uma era Norris. Talvez ele possa brigar por um segundo título em uma outra temporada com carro ajustado, porque ele é um piloto que é assim, embora eu ache que hoje ele me parece tá naquela lista dos pilotos com um título. Parabéns, abraço, que para mim é a mesma lista que o Piastri poderia ter entrado. É legal, um título muito bom, mas nada de brilhante. Até porque a gente não tem pilotos dessa geração do Norris que soem brilhantes, como a gente tinha o Verstappen, como a gente tinha o Hamilton, como a gente tinha o idoso, quando jovem, ou agora idoso fenomenal, que faz antológico. Tudo, o antológico. Idoso continua brilhante. O idoso antológico. Papai. O papai antológico lá, mas esse sabia, o Schumacher, se sabia, o próprio Montoya, que acabou não sendo campeão, que eram brilhantes. Tu não vê nessa nova geração, até por esse sangue do olho, cara. Se o Norris fosse esse piloto... O único que a gente vê assim é o Verstappen, né? E queira ou não queira, já tem 28 anos também, né? Que não é um guri já, não é uma criança mais, né? Que ele começou muito jovem. Sim. Mas é isso, até nisso a gente olha, na final, se o Norris fosse esse piloto de dominância, ele não chegaria, nos entregaria um final de campeonato tão sem graça, numa disputa que era para ser tão forte. E não era para ter disputa. É verdade. Era para umas 4, 5 corridas. Acabado 3 provas antes. Isso, com certeza. Tem uma questão que eu queria trazer para vocês, que agora mudando o regulamento, tudo fica meio turvo pra gente falar aqui, né? Tudo fica meio difícil de prever. Eu tenho trauma até hoje daquele sidepod 0 da Mercedes. Mas vocês não acham um certo desperdício técnico, e aí, independente das nossas predileções, sendo pragmáticos, um desperdício técnico o Verstappen seguir na Red Bull?
Mas é Bernardo. que ele se deu espaço para pensar como é que vai ser 2027, na verdade. Ele se manteve onde ele está, com uma liberdade para mudar de equipe se tudo der errado, e num ambiente que ele conhece. Porque se ele assinasse agora, por exemplo, ele teve muita consulta da Aston Martin. Ele assina com a Aston Martin, que vai ter um motor novo, com a Honda, que sabe fazer, fez um grande trabalho na Red Bull, mas com um histórico recente de se complicar, apesar de agora ter o Adrian Newey. Tipo, tem um potencial muito grande da Aston Martin dar certo, mas pode dar muito errado. E aí, certamente, ele teria que assinar por 2, 3, 4 anos e ele ficaria mais restrito na mudança, na próxima troca dele. É a mesma coisa com a Mercedes, por exemplo. A Mercedes foi atrás dele, mas para o ano passado, e o Toto Wolff ficou meio estremecido. Para o ano que vem, ele não conseguiria assinar com a Mercedes. A realidade é essa. A Ferrari, por enquanto, não está procurando e, mesmo assim, seria uma aposta mais agressiva ainda do Verstappen. Então, tu vai colocando assim, eu acho que esquisito a McLaren não ter ido atrás do Verstappen. E, de novo, eu acho que tem a ver com essa falta de querer protagonismo da McLaren. Porque, para mim, um piloto como é o Verstappen, se ele está pensando em trocar, uma equipe como a McLaren tem a obrigação de tentar. Não é nem tentar com tudo, com todo o dinheiro possível. Azar do piloto que vai dançar por causa disso, porque é o melhor piloto disponível no mercado. Mas, enfim, dentro de toda essa equação, o Verstappen resolveu, vou ficar aqui, eu já conheço, sei lidar com a maioria das pessoas, eles não costumam fazer um mau trabalho, né? Isso é sempre um trabalho médio para ótimo. Então, a gente vai ver o que acontece ano que vem com o novo regulamento. Foi por aí. O que eu percebo não, o que a história da Fórmula 1 nos conta, ele pode estar, e é um ponto de vista interessante esse de, não, vou deixar para 27, ver como as coisas serão, mas, por exemplo, quem que eu vejo com mais vontade de contar com o Verstappen hoje, tirando a Red Bull, é claro? O Toto, a Mercedes. Se porventura a Mercedes se dá bem o ano que vem, e até a expectativa trazida pelo próprio Bernardo, que ela vai fornecer motores melhores que as concorrentes, se porventura a Mercedes domina o ano que vem e o Russell ganha, já arrefece um pouco, entende? O interesse pelo Verstappen. E aí ele já meio que fecha a porta. Mal comparando, a diferença é que o Alonso fez a troca. Mas o Alonso fez a troca num timing que já não foi legal pra Ferrari, tu entende? Então, assim, tem essa questão de daqui a pouco o Verstappen achar que, não, eu fico 26, 27 eu dou o passo para outro lugar. Só que daí 27, de repente, esse passo tá com as portas fechadas. Claro que eu não tenho nada, né? Não sou eu que administra a carreira dele. O cara é 4 vezes campeão de Fórmula 1, um vice-campeonato. Óbvio que ele tem uma certa confiança e, bem como tu disse, Bernardo, o conhecimento, a cultura da Red Bull. Só que daqui a pouco isso pode se acentuar e deixar ele até um pouco mais frustrado, porque, digamos, não é proibido a Red Bull, sei lá, fazer o 4º carro do grid. E aí... Ano que vem todo mundo pode fazer o melhor carro e todo mundo pode fazer o pior carro. Exato. Então aí passa o timing, outro ganha, aquele desejo de contar com ele pode ir por terra. Mas enfim, claro, é só uma questão para debate. Diga, Amaral. 2 coisas. Primeiro, fazer uma justiça. Eu falei que não tem pilotos, talvez, com essa gana. E aí tu citou um que eu, na hora, eu esqueci. Russell, né? O Russell tem. O Russell tem. Eu falei pra ti quando tá tergiversando. Me parece que o Antonelli tem um pouco também. Tem, mas o Antonelli precisa amadurecer muito. Depois fez uma recuperação. Mas tem o Russell, mas que também não é dessa geração do Norris. Se a gente for parar pra pensar, o Russell já é uma geração um pouquinho antes. Ele seria mais a geração. Correr juntos na base, algumas coisas. Mas ele seria mais a geração do Verstappen, essa faixa etária, só que o Verstappen começou muito cedo, né? Dentro da Fórmula 1. É que tem isso, o Verstappen começou muito jovem. E talvez a gente tenha esse fenômeno com... Só pra eu falar, é um outro assunto, mas tem a ver com esse. Uma equipe que é uma grande incógnita para mim pro ano que vem, mas que quando eles fizeram a mesma receita, deu bastante certo do lado de engenharia, é a Ferrari. A Ferrari, vocês vão lembrar, de 21 para 22, eles abandonaram o projeto antes da metade do ano, e quando veio o novo regulamento, eles tinham o melhor carro na abertura do campeonato. Perderam o campeonato porque faltou... piloto. Várias coisas. Faltou piloto, faltou estratégia, faltou box, mas o carro era bom. E desse ano, o Fred Vasseur admitiu recentemente que em abril eles abandonaram esse carro medonho.
Então, pode ser que a Ferrari siga um roteiro de novo de que a Ferrari nunca erra motor, né? Motor, ou ela acerta demais e o motor tá fora do regulamento, ou o motor é bom. É difícil a Ferrari errar motor. Então, se o carro tiver uma dedicação boa na engenharia, tende a ser um bom carro para o ano que vem. Não sei se vai ser o melhor, mas a última vez eles fizeram essa receita e deu bastante certo. Mas sobre esse futuro do Verstappen, eu particularmente até acho que é uma aposta, o olhar nesse momento é até inteligente, porque é uma grande incógnita mesmo. Daqui a pouco vai ser a Red Bull que vai montar o melhor carro. E se ele abandona o projeto agora e outra... Sim, eu falei um cenário negativo, mas tu tem razão que pode ser positivo também. E a gente tá falando de uma equipe que, diferente de qualquer outra equipe, trabalha 100% pro Verstappen. Não trabalha para outro piloto. O outro piloto tem única e exclusivamente a função de até não atrapalhar o Verstappen. Se puder ajudar, melhor, mas se não atrapalhar, mas seria melhor alguém que ajudasse, né? Mas é que ninguém consegue, porque o carro é feito, é como parece que, sabe sapato que tu vai no sapateiro e faz sob medida? É meio isso, é um carro que ele consegue guiar e que assim, nenhum outro, talvez o Ricardo em algum momento, mas na volta também não conseguiu, nenhum outro piloto consegue guiar aquele carro desde que o Verstappen se tornou o grande dono. Tudo bem, a Red Bull também tem um outro fator que eu acho que é político, que é saber como é que estão se moldando as forças e se daqui a pouco o próprio Verstappen não está ganhando mais força dentro da equipe, porque todo mundo saindo, tá todo mundo saindo e o Verstappen tá ficando, então tem esses fatores também. Então eu acho que sim, eu até entendo, e aí tem uma coisa que eu discordo de ti, Guti, não vai cair o interesse pelo Verstappen. Não vai diminuir o interesse. Não, mas eu digo da Mercedes, ou daquela equipe que gostaria e daqui a pouco ganhou o campeonato. Mas não vai. A Fórmula 1 tem esse timing também. Mas não também, vai, né? O Verstappen é que nem o Hamilton. O Hamilton passou 2 anos embaixo, a Ferrari foi lá e buscou. Sim, meio Prost-Senna, assim, né? Não vai. Claro. A gente tá falando de um... Não, e tipo assim, ganhamos o campeonato com o Russell, mas o Verstappen tá se querendo pra Mercedes. Vem o Russell e o Verstappen. Ou o Russell sai, ou ele corre com o Verstappen. Que daí é o outro que também vai ter mercado, então é isso. O Verstappen chegou num patamar que o interesse por ele não vai cair. Gente, o Alonso ainda tá empregado, né? E aí eu não é corneta, mas assim, a gente tá falando de um piloto que faz boas corridas, faz bons campeonatos em equipes médias para ruins, mas que faz quantos anos? Mais de 10 anos que não sabe o que é um pódio, né? Não, pódio de 23 ele fez. E ainda tinha mercado numa Ferrari, né? E mais velho, já com quase 40, no caso da troca ali, beirando aos 40, tem uma outra 40. Peça, então... eu tava pensando agora, tem uma outra peça nesse raciocínio do Verstappen, se ele se dá um ano a mais de Red Bull a pensar na vida, e até uma coisa que ele já falou em várias entrevistas, ele disse que se ele não gostar desse carro do novo regulamento, ele vai para casa. Esperar um outro regulamento para voltar ou até se aposentar. Que era o que o Hamilton poderia ter feito, esperar um tempinho. Ele é um piloto que tem, tipo, ele meio que tem uma cabeça um pouco diferente daquelas do Schumacher, do Hamilton, de quero conquistar tudo. Não, ele é aquele piloto, eu quero ganhar de todo mundo, mas eu tô curtindo o carro ou não. E ele botou bem isso, que até agora ele não gostou do que ele viu no simulador. E aí ele pode pular fora, pode ser isso também, não vou assinar com ninguém, porque se eu quiser eu vou embora. E tem outra questão aí, né? Encaixa com o que disse o Amaral, não é uma questão somente da Red Bull. Todos os pilotos estão dando graças a Deus que esse carro vai embora, que esse regulamento vai embora. E o Verstappen é o único que tá meio que achando que pode ser ruim esse regulamento. Um novo regulamento para ele pode ser ruim. Pra ver como ele se encaixou bem também nesse jeito de guiar desse carro, assim, né? Ele tem parece que um feeling diferente nesse carro, que é difícil de guiar. Independente da equipe, todo mundo fala isso. O Bortoleto disse que a dor nas costas é absurda. Não, isso que o Bortoleto pegou a pior fase do propósito, do Corcovado, né? O Russell sofreu com isso também, disse que teve muitas dores, enfim, o próprio Hamilton. Então, assim, daqui a pouco o cara realmente não se adapta. A gente tem mais 5 minutinhos nesse bloco, depois a gente vai falar também de 12 horas de Tarumã. Eu queria que a gente avaliasse um pouco, Bernardo, Amaral, a temporada do Bortoleto de estreia, né? Porque a gente ficou tão maluco por ter um brasileiro na Fórmula 1 e eu acho que é interessante, importante a gente falar, analisar como é que foi a estreia dele nesse ano. A expectativa é grande pro ano que vem, eu já vi fotos dele postando
nas máquinas históricas da Audi, ele foi na sede da Audi na Alemanha. Vai ser interessante, pelo menos, ter uma grande montadora por trás da equipe do Bortoleto. Acho que isso é já de arrancada, assim, já é interessante. Mas como é que tu avalia, Bernardo, essa temporada 2025 de estreia do Gabriel? Começa com quem não gosta de brasileiro, né? A gente vai ter... Acho que a gente vai fazer mais aprofundado quando a gente fizer a nossa lista dos melhores e piores do ano, né? Que a gente vai ter um programa especial para isso mais adiante. Mas eu diria que foi uma nota 7, assim, o Bortoleto, num geral. Pegar todo ano. Teve potencial para ser bem mais alta essa nota. Ele teve uma sequência ali, acho que da quinta, sexta etapa, durante umas 8 corridas, ele foi sempre um dos 8 melhores do grid, talvez, apesar da máquina não ser tão boa. Mas ele teve um final de temporada com bastante inconsistente, que até não é normal dele, ele é um piloto muito consistente. Mas ele teve 3 corridas horrorosas, com acidentes e não passando do Q1. Ele meio que deu uma entortada assim, na finaleira do campeonato. Felizmente, em Abu Dhabi, ele se achou de novo, fez um ótimo treino de classificação, estava fazendo uma corrida que colocaria ele provavelmente nos pontos, até que o carro quebrou alguma coisa, e o carro começou a sacudir, teve alguma coisa de amortecedor, ou o pneu, teve algum desbalanceamento no último stint. Sei que o carro ficou inguiável, e aí ele perdeu a possibilidade de fazer bons pontos ali, pelo menos ser 8º ou 7º lugar. Mas então essa última corrida foi importante para ele terminar o ano, para ele não terminar o ano em baixa, porque ele teve um final de ano bem complicado até antes de Abu Dhabi. Então, somando tudo, avaliando bem, por ser mesmo sendo novato e levando isso em conta, eu acho que foi uma nota 7, com certeza foi melhor que outros novatos que a gente teve na temporada, mas não foi o melhor novato. Mas mesmo assim, ele teve, em algum momento do ano, ele era o melhor novato, mas ele perdeu essa cadeira conforme avançou esse final de temporada. Se tu fosse fazer, sabe aqueles programas de sobrevivência que tem a pontuação de sobrevivência ao final deles? Eu gosto desses programas. Deixa eu dizer que eu não conheço. O Amaral tava rindo da minha cara aqui. Eu não acompanho esse programa. Mas enfim, tu tem tipo uma nota. Tu acha que aumenta a nota dele como um futuro, pro futuro de piloto de Fórmula 1, ou esse ano baixa um pouquinho a nota de expectativa, Bernardo? Não, aumentou. O ano deu para ele um colchãozinho assim de crédito para, se ano que vem a Audi, por exemplo, fizer um motor muito ruim ou um carro ruim, ele ainda vai ter cotação para continuar na Fórmula 1 depois, entendeu? Sim. Então isso foi importante. Foi aquele ano que, se ele não tivesse feito as pontuações que fez, mostrado a consistência que teve, provavelmente a carreira dele acabaria no primeiro ano ruim que viesse pela frente. Agora ele consolidou um lugarzinho na Fórmula 1, e isso vai ser bem importante para o futuro. Eu vou concordar com o Bernardo, eu acho que ele não foi o aluno nota 10, continuando aí nessa analogia de escola, né? Não foi o aluno nota 10, que talvez até, para mim, surpreendentemente, foi o Hadjar, dos estreantes, que... O Hadjar é muito rápido, infelizmente, cara, vai ter que correr na Red Bull. O Hadjar é muito rápido. E aí ano que vem vai acabar com a carreira dele. Mas Hadjar foi muito bem e me surpreendeu pelo que ele fazia na Fórmula 2. Ele foi um piloto que não causou acidentes. Mas o Bortoleto não foi aquele aluno brilhante, mas foi o aluno que chegou no fim do ano e estava garantido. Tirou as férias junto com o aluno nota 10, entendeu? Não precisou de recuperação. Então, e isso é importante, acho que as variações são normais. O Bortoleto, ele é um piloto que ele não é aquele piloto que vai nos encher os olhos, talvez, até pelo estilo de ser um piloto mais consistente, e que muito raramente vai ser aquele piloto que vai fazer aquela grande ultrapassagem de dividir curva e tal. Não é muito o estilo dele, mas conseguiu evoluir junto com um carro que também evoluiu. Acho que isso é importante. O carro da Sauber no começo da temporada era muito ruim e evoluiu para ser um dos melhores da temporada. Para ser um dos melhores, não, desculpa. Mas evoluiu muito em relação ao que ele era. Ele era o pior e conseguiu daqui a pouco estar no Q1, ir pro Q3 e tudo. Então, acho que o Bortoleto evoluiu, mas sim, teve essas variações. A gente vai fazer sobre o Bernardo já falou, já anunciou esse programa para falar os melhores e piores, mas pegando só o recorte, por exemplo, dos novatos, eu acho que o Antonelli até foi pior pelo carro que tinha em mãos. Mas ele termina bem. Mas ele evolui. Uhum. E aí ele termina com aquele... E ele é bem mais jovem, né? Ele termina com 7 de recuperação.
Ele fez 2 provas de recuperação no final para garantir aquela nota, assim, mas foi bem. Mas o Antonelli terminou muito bem, não é que Muito ele terminou bem. bem, ele terminou Não, muito bem. Terminou botando calor no Russell. Segunda chamada, sabe? Aquela prova de segunda chamada. Aí ele foi bem, ele Aí ele estudou. Eu vou dizer, só ele- pra que a gente tá com pouco tempo, Já tá quem acabando. deveria ter rodado e não passar de ano era o Liam Lawson. Mas o papai Helmut Marko resolveu manter ele, forçou a barra e manteve ele passando de ano. Bom, a gente vai ter muitos assuntos. O nosso próximo assunto, depois do intervalo, é 12 horas de Tarumã. A gente vai ter muito assunto para falar, projeção de Audi, né, projeção de Cadillac, como será a Aston Martin no ano que vem, essa parceria da Toyota com a Haas pode levar o Tsunoda. Tudo isso é muito assunto para a semana que vem, para os outros programas. Daqui a pouco já tem Rally Dakar, a gente vai fazer uma cobertura também das 12 horas. Mas a gente vai pro nosso intervalo porque segue o nosso 300 por hora. Aí sim, falando de 12 horas, nosso grande evento automobilístico aqui no Rio Grande do Sul. Nós já voltamos. Estamos de volta aqui no nosso Guaíba 300 por hora, agora para falar de um dos grandes eventos. Falamos bastante de Fórmula 1 no nosso primeiro bloco, mas agora falar de um dos maiores eventos do automobilismo no Brasil, não é mesmo, Bernardo Berge? Isso aí, Gutierrez. 12 horas de Tarumã, a corrida que encerra o ano e abre a próxima temporada também, né? Todo mundo quer ir bem para já ganhar aquele boost, aquele push to pass para começar o ano seguinte. E então a gente tem uma conversa com o cara que talvez seja o que mais está sempre navegando por esse assunto de automobilismo regional, o Nilton Amaral, para trazer com um pouquinho mais. Ele já está lá, né? Acompanhando treinos, ele vai andar também na Copa Classic. Então, direto da pista, a gente tem uma conversa para detalhar um pouco mais do ambiente, do que a gente pode esperar da 45ª 12 horas de Tarumã. Está chegando, falta pouquinho, faltam horas para as 12 horas de Tarumã, largada meia-noite deste sábado para domingo. E então aí, sempre é o grande evento do automobilismo gaúcho. E o Né, da equipe Tubarão, brincou comigo, Nilton, que Sim. As 12 horas elas são a virada do ano, né? Porque elas encerram o ano, mas elas meio que já começam o próximo ano das corridas, né? Para começar bem o ano tem que ir bem nas 12 horas. Qual a tua expectativa aí? Exatamente. Eu digo sempre, a frase que eu falo é: as 12 horas de Tarumã são a festa de fim de ano do automobilismo gaúcho. Mas ela já também, digamos, sendo o último compromisso do automobilismo gaúcho no ano, já se começa a pensar na temporada 2025. 45ª edição da prova, é uma prova sempre muito especial, tanto o público quanto pilotos, todos, por ser uma prova anual, tem aquela expectativa, o ano inteiro a gente fica esperando as 12 horas, isso faz parte de ser uma prova especial, né? Não banalizar a prova, né? Então uma vez por ano essas provas têm esse gosto especial, e a gente vai ter, ainda não temos totalmente fechado o grid, a gente deve ter alguma coisa entre 20 e 30 carros, não, talvez mais para 30 do que para 20, né? E muito legal esse ano, como sempre, desde 2008, a Classic, Copa Classic, que agora a prova se chama Classic Challenge, e nós vamos ter mais uma edição da preliminar das 12 horas, e vai ser um pouco mais cedo. A gente estava fazendo uma bateria noturna e começando um pouco mais tarde. Dessa vez a gente começa às 13 horas, 13h15 com a Classic, e 3 baterias. A última vai ser às 16h25 a segunda, 19h15 a última. E olha, a Classic está matando a pau no grid. Nós temos nada menos do que 30 e tantos carros, entre 30 e 40 carros já na lista para a Classic Challenge. Tem que dizer pros velhinhos usar boneco, vai estar calor. Exatamente, mas a gente está esse ano, assim, escapamos, né? Porque esse ciclone que teve aí agora essa semana, ele aconteceu ano passado justamente no fim de semana das 12 horas. Sim, eu E a lembro. gente passou tomando chuva na cabeça, assim, ó, por um milagre, durante as 12 horas, ali da meia-noite, ali fim da noite até a bandeirada, a gente não teve chuva, mas a gente teve a sexta-feira um dilúvio, tanto que a tomada de tempo foi foi sorteio, se não me engano, e na hora do pódio, um dilúvio. Eu tive, ano passado, participei com a turma de Passo Fundo Baixo, a gente chegou em segundo lugar na classe T2,
E o nosso pódio foi abaixo de chuva e com vento e tudo mais. O pessoal já guardando as coisas para ir embora e tudo molhado com a chuva. Esse ano a gente tem uma previsão, graças a Deus, firme. Então vamos ter um fim de semana fantástico para quem quiser ir a Tarumã. Pois é, isso é sempre bom pro espetáculo, né? Também para público, o pessoal que acampa, não Exatamente. tem uma condição melhor. Mas já que tu falou da Classic, aí vamos aproveitar para falar das duas coisas. Que tipos de carros interessantes aí? Quais são os clássicos bem interessantes que a gente tem aí nesse grid da Classic? E depois a gente explica como é que vai estar o grid das 12 horas, né? Que tipo de regulamento a gente vai ter para esse ano. A gente começa ali com os Opalão, né? Os clássicos. Tem que ter, né? Todo mundo gosta. Se não tiver um Opalão em Tarumã, não tem graça. É. A gente tem 2 Opalas, tem o Omegão do Alexandre Colau. Aliás, esse ano eu vou estar embarcado no Opala, recebi o convite do Giuliano Giacomazzi, já fiz o treino semana passada e foi bem legal, até foi boa adaptação ao carro e eu vou estar embarcado no Opalão na Classic. Tá pronto para tração traseira, motorzão, 6 caneco, tração traseira, como é que tá aí para encarar o bicho? Cara, vou te falar, não é um carro difícil de guiar, tá? Só tem que ter em mente que precisa muito carinho com o acelerador, não pode enfiar o pesão de uma vez, tem que ter todo o jeito que pisa no acelerador é o segredo. É um carro com um motor muito forte, pneu slick, aro 18, tem muito chão, ele dobra muito, mas a adaptação foi boa, não posso reclamar. E aí depois tem outros tipos todos de carro, né? Tem Puma, tem Uno, a gente vai estar vindo o pessoal do Uruguai andar com a gente, que vai também a Copa das Nações, que iniciou lá em junho, foi na etapa de Rivera, teve a primeira etapa, vai estar sendo disputada em paralelo, então, agora, na mesma prova, a Copa das Nações, segunda etapa, então vamos ter o Andrés Rachid, que já é um cativo nosso, ele é uruguaio, corre nas categorias uruguaias com Escort, o Escort gira um monte, berra aquele carro, e ele vai estar conosco, vamos ter também um Chevetinho lá, do Martim Arbiza. Enfim, cara, assim, quase tudo que vocês imaginarem de carro antigo, a gente tem. Inclusive, por que pareça, o que não tem mais é o Passat, que agora nem eu tenho, eu vendi o meu, e não tem nenhum Passat no grid, o Passat tá em desuso. Pois é. E o regulamento não permite escada em cima do Uno, né, que senão vai ficar ia ser desleal, né. Daí teria que correr junto com o Opala, né? Senão não teria graça. Tá certo. E nas 12 horas, eu sei que a gente está desde o ano passado com esse regulamento Super Turismo. O que a gente pode esperar aí de carros e carrões nas 12 horas? Mais uma vez, a gente vai ter a Super Turismo como base do regulamento. A gente teve, antigamente, até 2018, eram protótipos, enfim, era o Endurance antigo que valia tudo praticamente. Agora a gente tem a Super Turismo, e também uma das categorias é a 1.4, que a 1.4 foi o regulamento único durante um bom tempo, ali de 2019 até 2023, mas agora a gente tem o Super Turismo que vai desde os carros ali mais fortes, de preparação mais rebuscada, como o MC40, que é praticamente um silhuete, é um protótipo com uma casca que lembra o Ford GT40, ali do MC Tubarão, que aliás é o atual vencedor das 12 horas do ano passado, vencedor das 6 horas desse ano e vencedor do campeonato da Super Turismo na GT e na geral. Vamos ter também disputando com ele Lamborghini, também vai ter Lamborghini no grid. E depois as outras categorias, vai ter Linea, vai ter os outros carros que sempre tem, Corsinha, Gol, é uma grande mistura de carros. Eu esqueci de mencionar na Classic a Caravan do Broilo também, que é um carro que vem causando rebuliço nas redes sociais, é um carro, a gente pensa uma Caravan de corrida, mas ela é um carro que está muito rápido, foi bicampeão, e vira um tempo absurdo, né, com pneu de rua. Então, mais uma atração, uma Caravan de pista, que não viu, vai lá ver que não vai se arrepender. Espetáculo. Os Linea também sempre tem umas performances mais competitivas do que a gente espera, né, com Linea vai ter, sempre são carros que andam competitivos nessas provas de longa duração. Exatamente, a gente tem uma coisa que é desde o regulamento do ano passado, os carros com motor turbo e pneus de rua, eles vão andar na classe T1, junto com os carros com pneu comum, junto com os carros com pneu slick até 2.0, então foi uma fórmula que ficou legal na Super Turismo, e vai ter um carro muito legal que estreou esse ano também, que é uma BMW 320, desse último modelo que está agora nas ruas. Esse carro vai andar nessa configuração, né? Ela é um carro com a mecânica praticamente original, ali motor, tem só uma configuração de delay de acelerador, e andou a temporada já, muito legal esse carro, vai estar mais uma atração do grid, essa BMW 320, olho nela, que é um carro que até ar-condicionado tem, para vocês terem uma ideia. Um conforto na prova de endurance. Mas, bom,
Pra gente finalizar aí, projetar um pouquinho da corrida aqui, que é sempre aquela... Tu tem alguma experiência, muita experiência de assistir 12 horas, alguma experiência de andar 12 horas e andar em Tarumã. O que vai ser o segredo aí numa prova que deve ter, então, tempo bom o tempo inteiro, então mais calor o tempo todo? O que os pilotos vão ter que fazer para chegar em boas condições aí na reta final das 12 horas? Cara, assim, ó, a administração do equipamento é o principal segredo de uma 12 horas. Tem que chegar com o equipamento. Claro, alguma degradação sempre acontece, mas a gente tem a famosa maldição das 10 da manhã, né? Que agora, como não tem horário de verão, o calor começa às 9, né? Antes era às 10. Agora, sem horário de verão, a maldição das 10 horas começa às 9. Ganhou uma hora a mais de calorão. O equipamento, ele já está com 9, 10 horas de prova, já tem um desgaste natural de tudo isso, e até os pilotos também, por mais que descansem, já é uma hora que já é complicada do cansaço, e o calor bate forte. Então, quem passar das 10 da manhã ali, 11, tem boa chance de chegar no final com uma boa colocação. Tá certo. Obrigado, Nilton. A gente se vê na largada das 12 horas de Tarumã. Valeu. Todo mundo lá em Tarumã esse fim de semana, não percam. Sábado, a partir das 13 horas, então já temos a primeira corrida da Classic, e aí vai até meio-dia de domingo. Não percam, porque vai estar muito legal. Valeu, um abraço. Valeu, abraço. Bom, tá aí, Bernardo. E agora o que a gente pode falar sobre a programação, né? Já começou hoje o dia inteiro, desde ontem, na verdade, e amanhã, a partir de hoje, meia-noite, com a corrida até meio-dia amanhã. O que tá para falar mais? Sim, tem track day, o pessoal que gosta de acelerar, que não é corrida, mas vai botar seus carros preparados para andar em Tarumã. A Copa Classic começa bem cedo dessa vez, ela vai ter uma primeira bateria, são 3 baterias de Classic, o próprio Nilton falou. Então eles começam bem cedo, fazem as 3 corridas, e daí o pódio vai ser ao anoitecer, por assim dizer. E dá aquele primeiro gosto de 12 horas, porque na verdade é Copa Classic, mas nisso a gente até não entrou muito, mas são carros extremamente preparados, alguns desses carros da Classic, principalmente o Ômega, o Opala, são carros que poderiam andar na 12 horas de Tarumã oficial, não precisaria correr uma corrida menor. Então são carros muito rápidos, bem interessante de ver o que rende na pista também. Legal, e a gente vai estar lá. É isso, Bernardo Berti? Sim, vamos estar lá, né? Equipe quórum grande do 300 por hora para ver as 12 horas de Tarumã. Bom, a gente vai ficando por aqui. Valeu, Amaral, obrigado. Obrigado, Gutierrez, Bernardo, obrigado aos ouvintes que nos acompanharam esse ano, e talvez ano que vem estamos aí de volta. Né? Estaremos com certeza. Valeu, Bernardo. Abraço. Bom, a gente vai ficando por aqui. Na sequência veio Guaíba Revista. Um ótimo sábado e domingo a todos. Tchau.